Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês aqui nesta noite, nesta live de hoje. Estou aí esperando o nosso convidado que estaremos conversando um pouco sobre teologia cristã, teologia reformada, a teologia da palavra de Deus, que nós precisamos estar sempre mergulhado e compreendendo melhor a palavra de Deus, em particular, dentro do espectro que é calvista reformado, como geralmente dizemos assim, né? Muito bem. Reverendo Daniel Carneiro, um abraço, Deus abençoe. Para quem não conhece, o pastor Daniel foi meu pastor durante 10 anos, né? E graças a Deus está aí pregando a palavra de Deus na igreja presbiteriana de Jaboatão. Né? Um abraço ao pastor Daniel aí no Recife, Pernambuco, ok? Então nós vamos tratar de maneira muito própria sobre a teologia reformada calvinista, dentro do aspecto dessa juventude que está chegando e aprendendo mais a palavra de Deus, ok? Então, sobre esses temas aqui com vocês, tá bom? Então, nós vamos trabalhar sobre isso. Um aspecto interessante da teologia reformada é que ela consegue ser católica, né? Ela, ela de fato é uma teologia que abraça batistas, presbiterianos, congregacionais, anglicanos, reformados, é uma teologia católica. E ela, por ser católica, ela demanda uma irmandade maior que nós imaginamos, né? Às vezes você está num ponto, num extremo lado, e o outro está no outro extremo lado, e você consegue dialogar, né? Com a teologia reformada, sendo uma teologia, primeiro, ela é confessional, porque ela está baseada e fundamentada na teologia da reforma, né? Então, é uma teologia que de fato abraça e crê no. Ok? Então, a gente está trabalhando essa questão aí, importante para a gente. Nós vamos trabalhar isso com o nosso irmão Douglas Iago, que estará entrando na nossa live, ok? Pronto, está aí o Iago, né? Boa noite, Ah, pastor. tudo bom? Tudo. Com o senhor aí? Graças a Deus, caminhando com a providência divina. Amém. Pois é, pastor. Por conta do. Teve um problema, né? Da última vez, aí não deu pra gente terminar a nossa live. Verdade. Então, eu tava procurando aqui o papel que eu tinha escrevido da última vez e não achei. Eu fiz outro, mas bem resumido mesmo. Era pra gente voltar os assuntos, né, que a gente tava e Sim. colocar tudo de novo. Tem problema pro senhor? Tem algum problema pro senhor? Não tem problema nenhum, não. Deixa eu te falar, antes de a gente começar a live, eu queria que você se apresentasse para o nosso público aí, de onde você é, de que igreja você é, qual região. Ah, sim. Boa noite, eu sou o Douglas. Douglas Iago, me chamo mais de Iago, né? O segundo nome. Eu faço parte da Igreja Batista Boa Esperança. E tenho a minha perspectiva de pensamento teológico é reformado, né? Pelo menos tudo indica que sim, né? Estou aprendendo ainda, Sim, tenho que aprender mais, né? E graças a Deus, Deus está me colocando pessoas que estão me orientando para essa linha, né? Voltando às origens, né? amém. E claro, aprender para compartilhar para outros, né? Porque eu não posso, esse conhecimento não é meu, esse conhecimento é do Senhor. Sim, verdade.
entendeu? Então é isso. Então, o Iago é um membro de uma igreja batista. E de que região é, Iago? Teresina, Piauí. Teresina, Piauí. Né? Eu já falei para o Iago que trabalhei ali 5 anos ali, graças a Deus, no Piauí. Uhum. E Deus foi gracioso comigo ali, graças a Deus, nos dando direcionamento para chegarmos onde chegamos até agora. Né? Estamos pastoreando a igreja presbiteriana em Riachão Jacuípe e a congregação presbiteriana em Conceição do Coité. Tomo conta de duas igrejas aqui na cidade de Riachão, estado da Bahia, né? Estado da Bahia. Nesse período de coronavírus, nós estamos fechados. É a cidade que não tem nenhum caso confirmado, não há nenhum caso, nem suspeita também, mas o prefeito achou por bem fechar tudo, exceto agora o comércio que abriu semana passada. Mas muita oração, as igrejas continuam fechadas aqui na nossa cidade. Né? E o Iago, na semana passada, não foi, Iago? Foi. Semana passada me convidou para falar sobre teologia reformada numa live que nós fizemos, mas por problemas técnicos nós acabamos não concluindo É, aquela live. Né? exatamente. Exato. E alguns irmãos, de modo próprio, gostaram da live e pediram novamente uma reprise. Como a gente não gravou nada, né, Iago? A gente vai ter que fazer tudo de novo aqui, mais uma vez, ok? Muito bem. Ok. Iago, as perguntas é com você. Certo, pastor. A minha pergunta é sobre o tema mesmo em questão, né? Qual é a importância da fé reformada nos dias de hoje, para a igreja dos dias de hoje? Qual a importância, até mesmo na prática? O que ela Sim. pode nos edificar? O que ela pode auxiliar a gente na nossa caminhada? Aí eu deixo a palavra agora para o Entendi. senhor. Muito bem. A questão da teologia reformada e sua importância para os dias de hoje, eu diria que são três áreas que ela trabalha para a gente poder caminhar, entender um pouco sobre a importância da teologia reformada hoje. A primeira, a importância da teologia reformada está no resgate da eclesiologia, da identidade da igreja. O que é a igreja, né? No passado, a igreja ela era definida pelo concílio de bispos. Os bispos, onde estava o bispo, ali estava a igreja, onde está o papa, ali está a igreja. Então, a fé reformada ela vem em quebra com essa tradição, mostrando de fato que, ora, a igreja ela é a comunidade pactual, os membros da igreja que se reúnem, e ora está ligada a uma liderança específica ordenada na palavra de Deus. É claro que nós temos dentro do aspecto reformado, como eu falei no início, antes de você entrar, Iago, eu falei exatamente sobre esse aspecto, de que há uma catolicidade na fé reformada. Essa catolicidade está marcada de modo particular no fato de que presbiterianos, batistas, congregacionais, reformados, eles estão ligados à tradição reformada. Cada uma dessas tradições eclesiásticas tem o seu modo de pensar o governo da igreja. Para os presbiterianos, o governo está pela pluralidade de presbíteros, então quebra a hierarquia do bispado. Do bispado é que eu digo aqui do romanismo, tá? Para a tradição congregacionalista, batista e independente, o governo está na assembleia do povo. O povo decide, escolhe. Então, também, mais uma vez, pega o prelado de alguma forma. E algumas tradições episcopais que sustentam a teologia reformada continuam mantendo uma certa rigidez no ponto de vista de ter um bispo que ordene, mas agora com um olhar para as escrituras, ou seja, as escrituras como fundamento da sua eclesiologia. Então, há muita segurança nesse sentido. Então, a primeira importância da teologia reformada é que ela resgata o conceito da importância da igreja na vida do crente. Tanto é que a Constituição de Fé de Westminster menciona o fato de que fora da igreja não há possibilidade ordinária de salvação. Então, há uma palavra para os desigrejados nesse sentido. Aqueles que não têm prazer pela igreja, amor pela igreja, a fé reformada fomenta esse amor pela igreja, faz com que a igreja tenha peso e evidência na vida cristã, dizendo que a igreja ela é a mãe dos fiéis. Na igreja nós somos alimentados e nutridos de maneira muito própria, muito pontuada. Então, a primeira importância, acredito que é o resgate da eclesiologia. O segundo, e certamente importante elemento ligado à eclesiologia também, a importância da fé reformada também se dá no resgate da pregação da palavra.
E isso é notório, porque quando você estuda a teologia reformada, você descobre que existe um método de pregação, há uma forma de pregação, há uma maneira que os reformados sustentam a pregação e dirigem a pregação. E a pregação chama-se expositiva, ou explanatória, ou explicativa. A pregação se torna uma coisa explicativa, nada enfadonho, nada pesado, nada tirado da mente do homem, mas algo que vem debaixo da autoridade da palavra de Deus. Ou seja, Então, o pregador. ela tira do texto mesmo, né? Sim, a pregação expositiva é a exposição do texto, seja ela sequenciada, seja ela a exposição de uma porção da palavra de Deus. Exige do pregador um certo conhecimento mais aguçado, por exemplo, de exegese, de teologia bíblica, de teologia confessional, de teologia. Quando eu digo teologia confessional, estou falando de confissões de fé, catecismos, credos, os credos antigos, né? Sim. E também sistemática e história da igreja. Há um arcabouço por trás da exposição bíblica quando ela é sequenciada, no caso, eu prego de maneira sequenciada na igreja e faço a exposição do texto. O texto é exposto. Então, versículo após versículo, é uma exposição e há uma aplicação sequenciada disso também. Então, pregação, aplicação e ilustração são elementos fundamentais na pregação. Então, qual a importância da fé formada hoje? É que ela te deixa em contato com o texto na pregação. Ela não permite que você feche a Bíblia. Ela manda você olhar para as Escrituras, ouvir as Escrituras sendo pregadas, ensinadas e expostas. Basta a gente olhar os grandes expositores que nós temos no nosso meio reformado, né? Eu posso citar aqui no cenário E, brasileiro o doutor e a Augusto gente já Nicodemo, né? teve, e os que a gente já teve também, né? Como Charles Spurgeon, Tem um Charles Spurgeon, tem um Mark Lloyd Jones. Eu estou falando na atualidade. é, Na atualidade você vai ter no Brasil o Dr. Augusto Nicodemos, que é um excelente expositor escriturístico. Outros irmãos são realmente expositores de mão cheia, né? Por exemplo, o Mauro Meister, né? Um excelente expositor da palavra de Deus. Lá fora eu posso citar aí o Sinclair Ferguson, que é um excelente expositor. E quem não lembra lá do Joe Bick, né? O Joe Bick é um fenômeno pregando também. Então, assim, há grandes homens de Deus que resgataram esse conceito da pregação expositiva e digo que a importância da teologia reformada é fazer com que a Bíblia ela fale a nós através da exposição sequenciada das Escrituras. É assim que eu vejo a importância da teologia reformada. Eu mencionei que são três áreas. Então, a primeira área é a área da eclesiologia. A segunda é a área do púlpito. E a terceira área, sem sombra de dúvida, é a área da soteriologia. A importância da fé reformada está também na área da soteriologia, na área da salvação. Na doutrina da salvação, nós temos lá os reformados sustentando, crendo e defendendo de maneira muito, muito própria mesmo da tradição reformada, os chamados 5 pontos do calvinismo. Né? Então você vai ter lá o tulipe, ou o que eu costumo chamar de os canos de Dort. Então, na definição da teologia de Dort, ou da teologia calvinista, os 5 pontos se tornam digamos assim, o ponto de diálogo entre a catolicidade da fé reformada nos 5 pontos. Então, a soteriologia reformada, ela mostra que o homem está morto em pecados, mostra que há uma escolha soberana de Deus acima de todas as coisas, que a morte de Cristo é para um grupo específico definido, uma redenção particular. O Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo de maneira soberana, graciosa, e que esses, uma vez alcançados pela graça da proclamação do Evangelho, eles não podem decair da graça final e totalmente. Então, são os aspectos que você tem da soteriologia, e esse é uma importância, o resgate de que a salvação pertence a Deus, eu acho que é muito importante dentro do espectro daquilo que você pergunta sobre a importância da teologia reformada. Ok? ok. E sobre essa questão dos 5 pontos do calvinismo, existe, né, um outro ponto, um outro lado, né, que pensa diferente dos 5 pontos, que é o Sim, arminianismo, não é isso? sim, E na sim. época, no sínodo, os discípulos, os seguidores de Armínio, não é isso? Apresentaram uma remonstrância, né? Os 5 pontos do arminianismo para combater justamente os 5 pontos do calvinismo. Sim, verdade. Eu queria saber do senhor,
É importante para esses também que estão começando a descobrir a fé reformada, a olhar os dois pontos, ter uma base dos dois pontos para saber, claro, que a nossa base é a Bíblia. Essas questões são mais um auxílio para a gente entender melhor e para a gente, com certeza, ter uma base de fé mais fundamentada mesmo na palavra. O senhor concorda que a gente deva analisar os dois pontos? Veja, isso vai depender da pessoa. Por exemplo, a pessoa que está mais madura na fé, ela pode discernir os dois pontos com maior clareza, né? Se ela tem um conhecimento mais abalizado das Escrituras e da tradição católica da igreja. A tradição católica aqui eu estou fazendo menção à catolicidade das doutrinas da palavra de Deus. Agora, eu aprendi uma coisa com o meu pastor, o pastor Daniel Carneiro, uma vez numa aula dele falando o seguinte, que quando a gente vai estudar uma doutrina, a gente pensa no policial federal, quando ele vai examinar entre a verdadeira moeda, a verdadeira cédula de dinheiro e a falsa cédula de dinheiro. Como é que você descobre que uma cédula é falsa de uma verdadeira? Como você consegue distinguir isso? E ele falou, você passa mais tempo analisando a verdadeira e não uma falsa. Então você passa tempo estudando a verdadeira. Então a verdadeira teologia, ou a boa teologia, e eu vou usar aqui o termo, a teologia reformada, então eu recomendo que quem está começando a fé reformada, leia a literatura reformada. Leia a literatura reformada, estude a literatura reformada, pesquise a literatura reformada, porque ela é importante na vida nossa. E um dos livros que eu posso recomendar aqui é esse livro aqui, ó. Quase que cai em cima de mim aqui, ó. Aqui, esse livro aqui, ó, Vivendo para a Glória de Deus, do nosso querido Joe Bick, né? Uma Introdução à Fé Reformada. É um livro muito bom que resume muito bem o que nós cremos como reformados. Então, acho que é um livro que vale a pena. Quem está começando a Fé Reformada, é um livro que eu recomendo a leitura desse livro como um livro texto, um livro texto mesmo, assim, para a gente. Então, assim, a minha orientação é... Você tem esse livro? Tem, né? Não, mas estou em mente de ir atrás. Coloquei já no carrinho lá da Amazon. Certo. Coloquei no carrinho da Amazon. Então, minha recomendação é, você que está começando a fé reformada agora, não estude as duas proposições de maneira imediata. Eu lembro quando eu dava aula de grego e o aluno queria aprender hebraico ao mesmo tempo, né? Então, não dá para você aprender as duas coisas dentro do mesmo pacote, não dá. Tem que ir devagar, não é isso? Tem que ir devagar. Então, eu começo pelo que é básico e o fundamental, claro. Aquilo que é a nossa fé, aquilo que nós cremos. A fé calvinista, eu recomendo sempre alguém começar sempre estudando, e o livro que eu recomendo, geralmente, é esse livro aqui, por ele ser mais completo e uma linguagem mais acessível. Ok? Queria ressaltar que, assim, tudo que a gente está falando aqui não é só questão de conhecimento. Mas, sim. Aliás, Pastor? Sim. Você tá aí? Deu delay aí. Repete novamente. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que tudo que a gente está falando, tudo que a gente está colocando, a nossa visão, tudo aponta para Cristo. Não tem nada que não aponte para Cristo, que a gente está falando. Sim. Pastor, sobre o calvinismo. O que é calvinismo e o que não é calvinismo, até onde vai a extremidade, até onde a pessoa pode chegar ao extremo Porque, assim, eu confesso que eu já vi muita extremidade do lado calvinista.
muita coisa extremista, né? Mas eu creio que são minorias, né? Que a maioria não pensa de forma extrema. E eu gostaria de saber do Hum. senhor o que é e o que não é calvinismo. Como é que a gente pode definir o calvinismo extremo e o calvinismo, digamos, o calvinismo mesmo, o que é o calvinismo na sua essência? Eu acho estranho quando uma pessoa fala assim, existe calvinismo extremo. Eu digo que não tem esse calvinismo extremo. Existem calvinistas. Existem bons calvinistas e existem péssimos calvinistas. Né? Verdade. E não há calvinismo extremo, né? Há bons calvinistas e há péssimos calvinistas. Como há bons arminianos e péssimos arminianos. Tá? Verdade. Agora, essa sua pergunta diz respeito ao comportamento de alguns calvinistas. E esses comportamentos estão ligados aos pecados que ameaçam eles. E por isso eu quero recomendar 2 livros aqui para a nossa audiência, né? É pouca, não é grande audiência, mas os irmãos que dão o privilégio de nos assistirem nesse momento, eu quero indicar a literatura do Solano Portela, 5 Pecados que Ameaçam os Calvinistas, da editora Isso aí eu Pérez. tenho. Livro muito bom esse livro, excelente. Eu vou fazer um desafio. Se você é calvinista agora, começou agora, leia esse livro. Leia esse livro. Você vai descobrir algumas coisas interessantes, né? Daqui a pouco eu respondo a tua pergunta, viu, Douglas? E o outro E aí para livro? mim, Ah, ótimo. Ótimo, esse mesmo. E o outro aqui que eu tenho é esse aqui, ó. Implicações práticas do calvinismo do Al Martin. é, Ok? ok. Deixa eu falar alguma coisa para você sobre isso. O que eu tenho visto é que muitas pessoas se tornam calvinistas, se tornam arrogantes muitas vezes, orgulhosas, soberbas, detentoras do conhecimento. No outro dia, agora, no grupo que eu faço parte, no grupo de WhatsApp, o irmão entrou e saiu detonando meio monte de gente lá no grupo e fazendo um malo estradalhaço, muita gente saindo do grupo. E eu tive que ir ser enérgico lá no grupo, dizendo assim, ó, não pode ser assim. E a razão é muito simples, a razão é muito simples. As pessoas aprenderam a ter conhecimento para a mente, mas não desceu para o coração. Há Verdade. muito conhecimento, muita intelectualidade no meio reformado. Infelizmente é. Não porque ser anti-intelectual seja piedoso, não. A gente precisa ser intelectual, a gente precisa conhecer mesmo a Bíblia, precisamos conhecer mais a palavra de Deus, de fato. Mas o meu conhecimento do calvinismo, da fé reformada, transmuta em vida de piedade. Uma das coisas que o calvinismo faz é transformar você em uma pessoa piedosa. Reconhecer que você é pecador, que você é miserável, que sua natureza é caída, sua natureza é depravada, que você não ama a Deus quanto deveria amar, você não honra a Deus quanto deveria honrá-lo, que você quebra a lei dele constantemente, que você dilui os mandamentos dele com seus pecados. Isso te humilha, te coloca para baixo. E tu olhas para o teu amigo, para o teu irmão, para o outro, diz assim, ele não é melhor do que eu e também não é pior do que eu, ele está no mesmo barco que eu. Quando eu vejo uma pessoa que está começando a ter reformado agora, e ele se tornou eufórico, ele virou um caça-arminiano. Ele sai atrás dos arminianos para debater com os arminianos. Eu penso assim, eu já passei por essa fase. Eu já caminhei por essas pedras. Eu sei como é isso, né? Eu sei que é o primeiro. Não tem o primeiro amor quando você se converte? Você vai lá querer evangelizar, falar de Jesus e tal. Então, quando você se torna calvinista, você quer falar de Calvino, você quer falar da pregação, você quer citar as institutos de cabeça, você quer convencer o outro, você quer convencer o outro a ser reformado a todo custo. Não é assim? É. Eu sei porque eu fiz Exatamente. isso. E hoje eu penso que não é por aí, né? Hoje, assim, os anos vão chegando, né? E a gente vai ficando mais sábio. Então, eu penso que o caminho é humildade, simplicidade. Você pode ser um erudito simples. Você pode ser uma pessoa que tem. Você pode conhecer muito da teologia, mas ser uma pessoa simples. Que depende da graça de Deus, depende do amor de Deus, depende da vontade do Senhor. Então,
É por aí que a gente tem que fazer. A gente não pode esquecer disso nunca, jamais. Ser calvinista é ser humilde, é baixar o coração diante de Deus. E nesse livro aqui, o Walmart, no Implicações Práticas do Calvinismo, ele vai lembrar para nós que como é que Deus torna alguém calvinista. A primeira coisa que Deus faz é mostrar a sua soberania. Então, se Deus é soberano, quem sou eu para querer convencer o outro de que ele está errado se ainda não é o tempo de Deus? Né? Verdade. Eu posso instruir, eu posso orientar, eu posso conduzir, mas eu não tenho um poder de convencimento. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então, o meu papel é ensinar e orar. Ok? Ok. O Cleiton está perguntando, pastor, o que significa teologia reformada? Certo. Cleiton, teologia reformada é a concepção de que Deus é soberano na salvação dos pecadores. E ao fazer isso, Deus o faz de maneira soberana, porque os pecadores estão em estado de depravação total, caíram em pecado e agora são salvos pela graça soberana do Senhor. Então, eu diria que, em última instância, a teologia reformada é o ensino de que tudo pertence a Deus, incluindo a salvação do homem. Respondido, Cleiton? Agora deixa eu pontuar outra coisa, viu, Cleiton? Assim, no aspecto histórico, a teologia reformada diz respeito às igrejas, à teologia que nasce no período da Reforma Protestante, com Lutero, depois com Zwinglio e assim sucessivamente com Calvino e os demais irmãos. Posteriormente, a teologia reformada designa exclusivamente os calvinistas. Amém. Pastor, agora uma questão que é muito... que eu vejo assim, as pessoas não têm um conceito certo sobre, por exemplo, o que é de fato o livre-arbítrio. As pessoas, eu vejo assim, eu fiz umas enquetes justamente sobre a questão do livre-arbítrio, e eu percebo que as pessoas elas não têm um conceito muito certo do que é verdadeiramente o livre-arbítrio. Se temos, se não temos, aonde vai essa liberdade que a gente tem. E eu queria que o senhor explicasse se hoje nós temos, ou se temos, e se não temos, até onde pode ir a liberdade do homem e quando quando o livre-arbítrio deixou de existir. Eu gostaria que o senhor falasse em relação ao livre-arbítrio. Ok, quando Adão e Eva foram criados no Jardim do Éden, Deus deu a ele comer livremente de todas as árvores que há no jardim. Está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, que estabelece para nós o primeiro pacto que Deus faz com o homem. Nesse pacto, Deus estipula as leis dele para a obediência do homem. Então, esse homem agora, no Éden, ele tem a liberdade de comer livremente de todos os frutos, exceto de uma. Então, não era uma liberdade absoluta. Era uma liberdade derivada e limitada. Derivada porque Deus é quem deu a liberdade e limitada porque Deus limitou até onde ele iria. Então, esse é o primeiro aspecto. Quando este homem deixar a liberdade da sua própria vontade, como diz a Constituição de Westminster, ele cai em pecado, ele perde esse poder da vontade em relação a voltar-se para Deus. Então ele não pode mais voltar para Deus. Quando nós falamos que o homem não tem mais livre-arbítrio, nós estamos pontuando que este homem ele não pode voltar para Deus a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer tônica. Nós estamos dizendo exatamente isso, que ele é incapaz de ir até Deus de maneira natural. É necessário que haja um avivamento, uma ressurreição espiritual para que ele, de fato, vá até Deus, como diz No, ca Efésios capítulo no 2. caso, no caso, se Deus não abrir o olho da pessoa, a pessoa não tem essa capacidade de ir a Deus, de dizer, hoje eu quero ir a Deus, eu vou a Deus. Isso, ele só se torna disposto quando o Espírito Santo habilita o seu coração a
a responder em fé e em graça. Então ele faz isso porque Deus é quem faz, né? Tanto é que Paulo, em Efésios 2:1, vai dizer assim: e ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados. Ou ele vos vivificou. Então a ideia lá é que Deus é quem dá vida a este indivíduo. Então, quando ele cai em pecado, ele morre. Como é prometido no certamente morrerás de Gênesis capítulo 3, verso 15. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que você percebe dentro da teologia reformada, quando vai tratar desse assunto, é que esse homem agora, em estado de pecado, ele não pode voltar para Deus com livre-arbítrio, como as pessoas costumam dizer. Então, assim, o homem não tem escolha? Tem. Ele escolhe o seu emprego, a sua casa, a roupa que vai vestir. As escolhas são reais, legítimas e verdadeiras, mas elas não são livres de causação. Alguma coisa, de fato, leva eles a tomar aquela decisão. A sua natureza, o seu ambiente, o seu habitat, leva ele a tomar aquelas decisões. Então, nenhuma decisão é não causada. Toda decisão ela é causada. Ela é motivada, ela é arguida. Tanto é que se você parar para pensar na proposição arminiana de que o homem tem livre-arbítrio, então qual a necessidade da pregação de tentar convencer o homem que tem livre-arbítrio? Você está querendo induzir a escolha do indivíduo. E se esse indivíduo é livre, ele não pode ser induzido, ele não pode ser conduzido, ele não pode ser estimulado a tomar uma decisão. Ok? Porque a vontade dele não está no ponto morto. Né? Ele continua exercendo essa vontade plenamente, no conceito arminiano, plenamente livre de causação. Ele é livre, absolutamente falando, no sentido de causação. Então, assim, quando nós estudamos a teologia reformada, nós descobrimos que o homem ele está morto em delitos e pecados, que ele é escravo do pecado e que ele não pode responder a Deus positivamente. No ambiente social em que ele vive, ele faz escolhas reais e verdadeiras, mas as escolhas não são livres, mesmo nesses ambientes. São causados por circunstâncias ou pela própria natureza do indivíduo. A título de exemplo, que você pode colocar aí, por exemplo, você tem a natureza humana era inclinada para o pecado, ela é levada para o pecado. Há um tempo atrás, li uma revista onde fazia a seguinte ilustração. Eu tenho um prato de santidade e um prato de pecado. Para onde o pecador vai? Vai para o prato de pecado. Igual a você pegar uma porca, dar banho da porca, cuidar da porca, tratar da porca, e quando você soltar a porca na sua casa, o primeiro lugar quando encontrar uma poça de lama é para onde ela vai. Então, assim é o homem totalmente depravado, arruinado em pecado. Então, a pergunta é, tem livre-arbítrio? Não, não tem livre-arbítrio. No sentido de, do bem espiritual, voltar-se a Deus e se tornar disposto isso pela própria vontade do indivíduo. É necessário que a vontade seja vivificada pelo Espírito Santo, através da pregação da palavra, através do Evangelho, e de fato essa vontade seja renovada em Cristo Jesus. Entretanto, este homem ele tem escolhas reais, verdadeiras e legítimas. Trabalho, escola, casa, roupa, comida. Ele tem escolhas reais, só que são também condicionadas à natureza e o ambiente no qual ele está. É isso. Muito bem, pastor. É exatamente isso. Pastor, uma outra pergunta. Qual é a importância de estudar teologia? Porque muitos usam até aquele texto de que Paulo diz que a letra mata. Você já ouviu falar desse texto? Sim, sim, sim. Usam para dizer que estudar demais mata, estudar a Bíblia demais mata, enfim. Mas qual é a importância de estudar teologia? Pode falar. Ok. Veja bem, Iago, uma das coisas que eu tenho percebido nas pessoas quando falam disso é porque querem esboçar uma piedade, que não é uma piedade, né? Uma maneira de esboçar isso para dar louvor à ignorância. Isso é muito complicado. Verdade. Muito verdade. Há muita, assim, ao louvor da ignorância, do intelectualismo, né? Essa é a grande verdade. Mas qual é a importância de estudar teologia? Vem. A importância de estudar teologia, eu vou dizer primeiro o que é teologia. Né? Hendrix Berkhoff, não é Louis Berkhoff, mas é o Hendrix Berkhoff, no seu livro Cristo, o Centro da História, ele diz assim,
teologia é uma forma de amar a Deus com a mente. Então, como é que eu... Aí isso me volta lá atrás, no livro do Deuteronômio, capítulo 6, né? Que vai nos ensinar, e capítulo 4, do capítulo 4 ao capítulo 6, ali naquele bloco lá, vai nos ensinar uma coisa interessante, vai nos ensinar e aí é importante isso, que devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso espírito, com toda a nossa alma, mas com todo o nosso entendimento. Então, teologia é uma forma de amar a Deus. Então, por que eu devo estudar teologia? Se eu quero conhecer... Teologia é uma maneira de eu conhecer a Deus e amá-lo mais profundamente. Então, o fato de uma pessoa ignorar a teologia, ignorar o estudo do ser de Deus, revela que ela não quer amar a Deus na sua plenitude, naquilo que Deus se revela em sua palavra. Por sinal, hoje no canal, agora, nesse momento, está saindo no nosso canal agora uma aula falando sobre a doutrina de Deus, né? O canal Fides Reformata Ex Audito, né? Eu explico lá um pouco sobre isso. Então, há uma falta de concepção do que é, de fato, a teologia. Teologia é o estudo da revelação de Deus e é uma forma de amar a Deus com a mente. Então, a importância de estudar teologia é, primeiro, você não será ignorante. Segundo, você saberá como glorificar a Deus melhor. Terceiro, você saberá como, de fato, ter palavras adequadas de como responder ao cético, muitas vezes, ou palavras adequadas de como responder ao Acontece, liberal, né? Não entendi? acontece muitas vezes situações como essa, de uma pessoa questionar sua fé, questionar por que você crê nisso, por que você crê naquilo, e como é que você vai responder? Se você não tem o conhecimento necessário, porque, de fato, precisamos ter conhecimento Sim, para responder essas questões. Então, sim. como é que você vai responder se você diz que estudar teologia não é importante? Como é que você vai evangelizar? Porque, assim, a Sim. partir do momento que um cético, uma pessoa incrédula até, digamos, um ateu, lhe perguntar uma coisa e você responder ali, você já está evangelizando, Sim. E deixa eu né? colocar uma coisa interessante aí sobre a importância da teologia. Você me lembrou um fato. Existe um tradutor das obras da cultura cristã muito famoso chamado José Vasconcelos, né? É. Ele, ele é interessante, ele traduz muito bem. E ele decidiu fazer teologia para melhorar as suas traduções. Ele estudou comigo lá no seminário. Então, assim, é algo que você percebe dentro da igreja uma necessidade de aprender a teologia para que as pessoas, de fato, cresçam, né, e conheçam mais a vontade de Deus para a sua vida. É. Pastor, uma outra pergunta que eu fiz na live passada foi o que é presciência? Aí eu destaquei dois textos, um que fala de antemão e o outro explicitamente fala de presciência. O primeiro texto, esse de antemão, está em Romanos, capítulo 8, Sim, versículo, acho que é a partir do 30, né? Que Deus nos chamou de antemão conheceu, né? Nos predestinou, nos justificou e nos glorificou. O outro texto sim, está em Pedro, 1 Pedro, vai falar assim: aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Betínia, escolhidos de acordo com a pré-conhecimento de Deus. Aqui é a versão NVI, sim, mas outras versões sim, estão dizendo presciência de Deus. Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo, a aspersão de seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Eu queria que o senhor expusesse para nós tanto esse texto de Romanos quanto esse texto de Pedro, para a gente entender o que é realmente pré-conhecimento, qual é o significado da palavra no texto. tá. Veja, a palavra pré-conhecimento que aparece no texto de Romanos capítulo 8, a palavra grega prognosko, né? A palavra pró significa antes
Ignosco, conhecer. Essa palavra conhecer aí tem a ver não conhecer ações, mas conhecer pessoas, indivíduos. E o conhecimento implica no conhecimento íntimo e pessoal. Então, a palavra prognosco, que aparece na língua grega lá no texto, aponta para ele diz assim, eu estou com a Bíblia aqui aberta, a É, Bíblia diz assim, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, verso 29, Romanos 8, 29, né? Porquanto os que de antemão conheceu, essa expressão de antemão, né? A é, palavra a palavra prognosco, né? A palavra prognosco que aparece na língua grega, é exatamente esse conhecimento íntimo e pessoal, ou seja, é um conhecimento que Deus conhece a pessoa de fato, não é um conhecimento aparente, não é uma ação, mas é a pessoa, ele conhece a pessoa. O arminiano diz que Deus conhece a ação, entendeu? Deus escolheu com base na ação do indivíduo, mas aqui está dizendo que ele conhece a pessoa, aos que de antemão conheceu. Então, são as pessoas. Ok? O outro texto lá é o texto lá de 1 1 Pedro, Pedro, 1 1 Pedro, Pedro, não é? versículo É capítulo 2. 1, versículo 1, né? É, exatamente. 1 Pedro 1, 2, né? 1, 2. Deixa eu achar aqui. 1, 2. Isso mesmo. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e obediência na aspersão do sangue de Cristo Jesus, graça e paz vos sejam multiplicados. Aí, novamente, a palavra é da raiz de prognosco, a palavra prognossim, né? Que é conhecer antecipadamente. É o mesmo conceito. Anote aí, aos eleitos e não às Segundo, ações dos eleitos, né? exatamente, sabe? Ó, aí Aos eu abri eleitos. agora, pois é, eu abri agora a minha Bíblia, Revista Almeida Atualizada, está dizendo, segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para obediência. Aí antes ele fala, eleitos. Ó, Sim. a eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Agora, é bom lembrar, viu, Iago, que a palavra eleitos é colocada aí no texto, mas ela não está no texto, tá? Ela é consequência do que é dito posteriormente sobre eleitos. É, Então, não aparece posteriormente, mas aqui ele coloca como dando a entender dos eleitos de Deus, daqueles que são eleitos de Deus. E aí, no texto grego, você vai ter assim a palavra kataprognosim, kata, segundo os que foram conhecidos antecipadamente da parte de Deus Pai. Esse é o sentido do grego, né? Os que foram conhecidos antecipadamente de Deus Pai. Aos que foram conhecidos segundo os que foram escolhidos de acordo com o conhecimento de Deus Pai, um conhecimento prévio. Então, a ideia aí são as pessoas, né? E não as ações. Porque o arminiano diz assim, Deus previu que fulano iria crer. Não, Deus aqui não previu que fulano ia crer. Deus previu o indivíduo. Deus vê um indivíduo antecipadamente. E a palavra é da raiz de predestinação. Então, predestinação e presciência vai dar no mesmo caminho. Um exemplo bem básico disso que você vai ter é o seguinte. Como é que você pode mudar daqui a 10 minutos o que Deus sabe de maneira infalível? não. Não pode. Então, qual é a diferença entre presciência e predestinação? Nenhuma, assim eu não posso mudar. Aí, os nossos queridos socinianos e também os teólogos relacionais da atualidade, percebendo isso, disseram: Deus não sabe o futuro. Aí Porque tira se Deus totalmente. souber o futuro, se Deus souber o futuro, de maneira infalível, ele viola o nosso livre-arbítrio. Ele sabe a minha aproximação, ele sabe o que é que eu vou fazer. E eu não posso mudar aquilo que ele sabe. Então é melhor dizer que ele não tem presciência, é melhor dizer que ele não tem onisciência, é melhor dizer que ele não conhece o futuro. E aí um dos atributos de Deus é roubado de Deus, é tirado de Deus, suprimido de Deus, para dar vazão ao livre-arbítrio humano. Isso na concepção do teólogo relacional. Isso, O arminiano não chega a essa consequência lógica, né? isso Ele não tira chega a essa... totalmente o conceito de Deus em ele dizer, a chegar para Moisés e Moisés perguntar para ele, Senhor, quando eu for aos israelitas e, e eles me perguntarem, quem me enviou a voz? O que lhes direi? Aí Deus vai dizer, eu sou o que sou. Sim, Assim responderás aos filhos de Israel. Então, eu dizendo que Deus, tirando
como o senhor está falando, né? Eu tirando esse atributo de Deus, eu estou tirando totalmente quem Deus é. O eu sou. Sim. Eu sou o passado, eu sou o presente, eu sou o futuro. Ou seja, eu já vi muita gente argumentando sobre essa questão da presciência, no sentido de que Deus foi no futuro consultar o futuro para ver quem ia crer. E isso é totalmente sem lógica. Antibíblico. Porque vai tirar, como o senhor falou, um atributo de Deus. Exatamente. Nós que entendemos isso, a gente sabe que Deus é o futuro. Não que Deus foi lá no futuro. Aí eu pergunto, se Deus foi consultar o futuro, quem colocou o futuro lá? É Isso. uma Essa é a minha, pergunta, minha pergunta seria essa agora. é uma Se ele pergunta colocou. que... A gente acabou parando nesse ponto na última live, né? Se Exatamente. Deus, se Deus sabe o futuro, a pergunta é quem colocou o futuro lá para Deus saber? Tem três É, opções: o livre-arbítrio do homem, o diabo ou o próprio Deus. Então, foi Deus, porque o livre-arbítrio humano não provoca o futuro. O diabo não pode ser onisciente a ponto de saber e criar o futuro, né? Então aí é Deus, né? Quem pergunta isso muito bem esse indivíduo aqui, ó. Bob Wright, né? Mark Gregor Wright, no livro A Soberania Banida, né? Redenção para a Cultura Pós-Moderna, é um livro muito bom da editora Cultura Cristã, vale a pena. Ele tem um capítulo que ele vai discutir isso com muita propriedade. Então, não há a concepção de presciência arminiana, ela não se sustenta numa análise da Escritura. e é tão bom, pastor, a gente estudar, procurar saber o quanto Deus é soberano, porque quanto mais a gente sabe que Deus é soberano, assim, eu creio que ele é soberano no sentido dos atributos dele, porque não tem como a gente medir o tamanho do amor, o tamanho da misericórdia, o tamanho da justiça, não tem como a gente medir. Mas se a gente procurar entender isso, eu creio que a gente vai passar, logicamente, a ser pessoas mais piedosas, né? Diante dos homens e diante de Deus. A partir do momento que também você vai conhecendo Deus, você vai conhecer o que é o amor, né? Você vai se autoconhecer também. Mas, assim, na minha particularidade, para mim eu tento fazer dessa forma, tentar, de alguma forma, porque não tem como a gente bater cabeça com a soberania de Deus no sentido dos atributos dele. Não tem. E se você tentar, a cabeça já começa a doer, porque Deus não cabe na nossa mente. É uma coisa que eu já... Mas, assim, a gente sabe que tem um Deus que a gente pode chamar de Pai, um Deus que é todo poderoso, um Deus que é todo... sabe de todas as coisas, que a gente pode contar, pode confiar. E saber que a gente tem acesso livre por conta de Cristo, acesso livre a Ele, pelo sacrifício do nosso Senhor. É muito gratificante isso. É muito... Porque, assim, eu acredito também que quando a pessoa começa a entender isso, ela começa a viver uma vida de gratidão, realmente. Ela não se frustra. Ela é grata. Todos os... O que você colocou aí? Eu coloquei o nome do meu canal, Fides Reformata Ex Audito, que na última live o pessoal pediu, eu acabei esquecendo de colocar. Sim. Pois é, aí eu acredito que se a gente procurar entender melhor os atributos, a soberania de Deus, quem Deus é de fato, a gente vai se tornar pessoas mais gratas a Ele, vai saber amar mais tanto a Deus quanto os homens, né? Vai ter uma vida de piedade diante de Deus, diante dos homens. Pastor, Sim. uma outra pergunta, vou elaborar agora. Qual é a Ó, melhor só corrigindo classificação? aí, segura aí, Sim, Iago, só corrigindo. Fides sim, sim. Reformata, aí é Ah, reformada. é, Deixa eu colocar entendi. direito aqui. Fides reformada.
Pastor, Fala. é, qual foi a importância das 5 solas na história do cristianismo, história da fé reformada? Certo. Porque isso também faz parte da reforma, não é isso? Da nossa reforma protestante. Qual foi a importância desses, tanto logicamente pro antes do período da reforma, como hoje? Que Certo. a palavra assim, Certo. Veja, os 5 solas da reforma, Iago, são importantes para a fé reformada porque tem um aspecto muito interessante lá. Os 5 solas são 5 bandeiras, mas de modo muito interessante, eles foram formulados, sistematizados em 96. Né? Isso é que é interessante. Né? Eles foram completados, formulados, mas eles são desenvolvidos nas obras dos reformadores. Então, o primeiro aspecto é sola escritura. Havia uma guerra entre a tradição e a palavra de Deus na igreja antiga. Então, Lutero, quando eclode a reforma protestante, ele eclode a reforma viés, esse princípio do sola escritura também. Que ele vai dizer que a mente dele, o coração dele, a vida dele está agora escravizada, cativa à escritura sagrada. Isso é um ponto muito importante para a gente considerar. É claro que ele já vinha eclodido a reforma com o sola fide, que somente a fé é quem justifica e aproxima o homem diante de Deus. Então você tem o sola escritura, o sola fide e vem o sola gratia, que somente a graça pode de fato trazer o favor imerecido de Deus aos homens e não as indulgências, vendas e o que nós vemos hoje, né? Nós vemos hoje as pessoas trocando a bênção de Deus por algum dinheiro, né? Esses pastores aí televisivos estão sempre vendendo alguma bênção de Deus às pessoas, ignorando de fato o sola gratia, o sola fide, o sola escritura. Um ponto sempre puxa o outro, né? E também tem os solos cristos, que ali naquela época em que surge o lema, a igreja antiga dizia assim, olha, a igreja católica romana dizia, não, é Cristo mais os santos, é Cristo mais Maria, é Cristo mais não sei o quê. E aí vem a reforma e diz, não, é Cristo e somente Cristo. Somente Cristo pode de fato salvar o homem. Somente Cristo pode tornar-se o mediador entre Deus e os homens. Só Cristo pode de fato ser o fundamento. Então hoje precisamos resgatar também essa pregação. Só Cristo é o mediador, só Cristo é o salvador, só Cristo é o redentor das pessoas. Só Cristo, ninguém mais. Então eu não posso ignorar esse aspecto importante. E por fim, entendiam que toda a vida ela tem que visar a glória de Deus. E daí eles cunharam um lema chamado Soli Deo Gloria, né? Que geralmente é assim no SDG, Soli Deo Gloria, somente a Deus toda a glória. Então, quem deve ser glorificado na minha salvação? Quem deve ser glorificado na minha redenção? É o meu livre-arbítrio? É a minha vontade humana? É a minha força? Não, é Deus. Somente Deus é glorificado, somente Deus é honrado em todas as coisas. Então, os solas escrituras, eles são, os 5 solas da reforma, eles são importantíssimos porque eles são os pilares da fé reformada. Eles são os pilares da tradição reformada. Eles são os pilares que mostram que nós temos 5 solas e 5 pontos que apontam. 5 solas apontam para o aspecto estrutural da teologia reformada. Né? Cinco aspectos da teologia falhando, pastor. estrutural da reforma. Ok? Está me ouvindo? Ok, falhou na sua explicação. Mas vamos partir para outra pergunta, que é a questão. A gente também falou na outra live, né? Mas a gente até chegou a concluir. Mas a gente começa de novo, faz de novo. Pastor, a soberania de Deus anula a responsabilidade do homem? Boa pergunta. Eu diria que não, ela não anula a responsabilidade do homem, porque o homem ele é criado como ser responsável. O que é um ser responsável? É aquele indivíduo que responde a alguém superior. Esse é o conceito de responsabilidade. Por exemplo, eu estou dirigindo o meu carro, um exemplo, estou dirigindo o meu carro,
Se eu tivesse um carro, né? Estaria dirigindo um carro. E tem uma placa, Pastor, tem espere só um um momentinho que tá semáforo. falhando a sua. Pastor? Oi, tá me ouvindo? Só um momentinho que tá. Tô... É porque tá falhando a internet. Fala de Pronto, novo, e aí? por favor. Voltou? Então, eu estou Alô? dirigindo um carro, ok? Estou dirigindo um carro e tem um semáforo fechado. Eu ultrapasso o semáforo. A sinaleira, eu passo a sinaleira, eu passo o semáforo. O guarda vai lá, me para, me multa e me coloca pontos na carteira. De quem é a responsabilidade? É minha, entendeu? Eu sou responsável, porque eu tenho que responder à autoridade superior. Então, o homem, ele foi criado com a imagem de Deus no coração dele, a lei de Deus no coração desse indivíduo, e esse indivíduo, através dessa lei, responde positivamente ou negativamente a essa lei. E ele é responsável por isso. Ele se torna um ser responsável por esta questão. Então, Deus criou o homem como um ser responsável. Ele é responsabilizado pelas suas ações porque ele responde a um superior. Deus, ele não tem a quem responder. Então, ele não é um ser responsável no sentido de que ele tem que prestar contas a alguém superior. Mas eu preciso prestar contas sempre a Deus. Certo. É, se eu tenho alguma coisa a acrescentar a mais, para a gente terminar, para a gente encerrar, qual é o seu incentivo para as pessoas que querem continuar nessa caminhada, que querem aprender mais sobre o que foi a reforma, o que é a reforma, o que é a reforma, o que foi a reforma protestante, o que é a fé reformada, o que é a teologia reformada, o que é o calvinismo, o que é o arminianismo, qual é o incentivo que o senhor dá para essas pessoas que também práticas, né? Obviamente, eu acredito que práticas também. Qual é o conselho que o senhor dá como pastor, como reverendo? A gente já até lhe perguntei como é que o senhor gosta de se chamar, se é pastor ou reverendo, né? O senhor já explicou. Mas qual é o incentivo que o senhor pode deixar para a gente? Para a gente, porque eu também estou em fase de aprendizagem. Eu não sei de tudo. Eu não é longe de saber de tudo. Eu também, eu preciso aprender Mas, muito. Eu tenho aprendido muito com a teologia reformada. é, Eu acredito que algumas coisas são importantes para a gente encerrar nosso papo de hoje, tá? Primeiro, seja uma pessoa piedosa, né? Busque alimentar-se com as doutrinas da reforma para que você vise a glória de Deus. Não busque outra coisa, não busque a sua glória, não busque o seu nome, não busque fama. Isso não é bom, não é bom para um cristão calvinista, para um cristão reformado. Eu tenho medo, por exemplo, quando o cara diz, eu sou calvinista, mas eu quero aplauso. Eu não, eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel a Deus, fiel à sua palavra, fiel ao seu evangelho. Eu não esperava uma quantidade de pessoas na live que nós vimos aqui, uma quantidade até razoável. E Deus é bom porque os que estiveram na live aprenderam um pouco sobre a teologia reformada através do seu servo aqui, através de mim, de você, fazendo as perguntas, eu tentando responder da maneira que eu sei.